utensílio. Qualquer utensílio. Pelo tempo. Também os ensinava e dizia, não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vinda a tarde, saíram da cidade. Amém? Podeis se assentar. Pai, nós te invocamos juntos aqui em comunhão, Senhor, como teu povo, como irmãos em Cristo Jesus. Meu Deus, nossos corações creem no teu nome. E te chamamos de Pai, te chamamos de Deus e nos apresentamos, Senhor, diante de ti, com a consciência de que a nossa vida está em ti. E que a finalidade da nossa existência, Senhor, é dar glória a ti. Ouve a nossa voz, habita entre nós, Senhor, porque o homem é falho, carregado de falhas e defeitos. Mas tu, Senhor, que habita em nós, nos cerca com a tua graça nessa noite. Nos abraça com a tua glória nesta noite. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco nesta noite. No nome de Jesus, que posso dizer? Amém. O texto lido, irmãos, carrega consigo uma espécie de arbitrariedade, despotismo divino. Já encontramos uma quantidade muito grande de pessoas que leem aqui o que está acontecendo, intérpretes, estudiosos, fazem logo de sair da pergunta: glória a Deus, por que Jesus fez isso com a pobre da figueira? Glória a Jesus. E esse é um ponto. Logo, também tem uma outra questão, que é a capricho. Por que ele tratou assim a pobre desta árvore? Que implicância vegetal seria esta? Afinal, está explicitado o fato de que não era estação de figos. Está explicitado no texto. Para a gente entender. Ora, antes de tudo, a pergunta que me vem é quando esse episódio aconteceu, irmão, para a gente entender o contexto. Pelo contexto do Evangelho, foi no final de março, próximo de abril. Aí vem a segunda pergunta. Mas quando era a estação de figos? Olha, março, abril. Que é mais ou menos o contexto aqui do episódio. Então, teria que aguardar para apresentar folhas. Vou repetir. Teria que aguardar para apresentar folhas. Em outras palavras, fica no tempo de Deus em espera e na comunhão. Quem aguarda, quem espera, alcança. E é na comunhão, não é fora. Quem se individualiza se apresenta primeiro, mas por vezes está sem fruto. Toma cuidado quando você se individualiza. Não vai ser do meu jeito. Estou entrando já no rolo aqui. É mandar a sébia. Vai ser do meu jeito. Vai. É aí que você se cerca de folhas. Vamos lá. A outra pergunta, então, aqui, é a segunda pergunta. Quando era, então, a estação de figos no Oriente Médio? A resposta é a seguinte: em junho. Eles começavam a aparecer. Em agosto, eles ficavam doces e saborosos. Aí vem a outra pergunta. Qual é a principal característica da figueira? E a resposta é simples. Estranhamente, ela inverte o processo, que é quase comum entre todas as árvores frutíferas, que primeiro colocam para fora as suas folhas e depois traz luz aos seus frutos. Só que a figueira faz primeiro o quê? Ela traz os seus frutos primeiro. E depois ela se adorna de folhagem. As árvores frutíferas, primeiro folhas, depois frutos. A figueira não, primeiro fruto, depois se adorna.
Deus está chamando eu e você aqui de figueira. Como é que tu está, figueira? Porque a pergunta de Deus nesse culto hoje, pastor, é: eu estou com fome. E o que você tem para apresentar para mim nesse culto? Aleluia. Então a figueira traz primeiro à luz os seus frutos, depois ela mostra a folhagem. Pois bem, de modo que no mês de março, lembrando que no mês de março ali é a estação apropriada. De modo que no mês de março que havia no caminho entre Betânia, o Monte das Oliveiras, onde isso aconteceu, e a cidade de Jerusalém, para onde eles estavam indo, era uma quantidade enorme de oliveiras e de figueiras. Só que todas estavam despidas. Pergunta para o irmão que está ao seu lado aí: você está esperando no Senhor? Outra pergunta: você está em comunhão com a igreja? Glória! Aleluia! Oh, Porque aqui todas as figueiras estavam despidas, propriamente ali adequadas à estação. Portanto, nuas de frutos e despidas também de folhas. Mas havia uma que se projetava. Havia uma que se individualizava. Havia uma que se mostrava com uma quantidade enorme de folhas, de folhagens. Verde, verde, verde. Ou seja, está adornado, é vaso. Fala como vaso, prega como vaso, louva como vaso, tem credencial de vaso, só pode ser vaso. E ela se projetava. Porém, irmão, Jesus está com... Agora diz para o irmão que está do seu lado: não adianta ter folha. Precisa ter fruto. Porque Jesus, quando se aproxima... Pode falar, irmão. Jesus, quando se aproxima, Ele não vai olhar para as tuas folhagens. Ele vai atrás de frutos. Aleluia! E Jesus está com fome, diz o texto. Ele saiu de casa e não comeu nada. Jesus não sabe de todas as coisas, sim ou não? E se ele sabe que o percurso pode ser longo, ele não comeria primeiro? Mas Jesus quer ter um encontro com figueira hoje. Aleluia. Ele olhou aquela quantidade imensa de figueiras desprovidas de folhagens e também de frutos, mas no meio delas uma ou outra anômala. Essa aqui específica, uma anomalia. Ela se apresenta diferente no meio da estação, que é imprópria para ela produzir folhas. O Senhor está falando para alguém aqui, irmãos: não saia da comunhão. Resiste ao diabo, Manás, e ele fugirá de vós. Araia na saia. Aí, pastor, levanta. Meu Deus. Parei, pastor, retoma. Manás. Meu Deus. Quando a gente se apresenta para Jesus, o Senhor não pergunta de onde veio. Ele pergunta: o que queres que eu? Meu Deus. De onde tu veio? Tu fez o quê? Quem faz isso, irmão, é religioso. Jesus não. O que queres que eu te faça?
sentindo um calor do Espírito aqui, Manai. pastor. Elemento canto, Deus está colocando aqui nos meus lábios e está mandando me ministrar a igreja. Um novo cântico para os teus lábios. Um novo falar. Uma nova profecia. Deus quer te usar. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Alguém vai ter que ver você brilhar, irmão. Vai ter que ver. Falar como pode, não morreu não. Tá de pé, tá? Porque Jesus não faz como os homens fazem. Ele levanta. Meu Deus. Ele não destrói, ele advoga a causa. Ele ainda vai vir como juiz, por hora ele advoga. Oh, aleluia. E aí, irmãos? Olha aquela quantidade imensa de figueiras despidas, desprovidas de frutos, e no meio delas, uma anomalia. Que no mês de março estava produzindo folhagens que só iriam aparecer, na melhor das hipóteses, em junho. Isso diz os estudiosos. Ou mais propriamente em agosto. Mais antecipadamente fora da estação. Sem senso de propriedade. Cometendo uma anomalia natural. Ela está no mês inapropriado de março, gritando que está cheia de frutos. Justamente porque ela quer estar cheia de folhas. E assim, essa figueira se apresenta. Está cheia de folhas. Dá-se a entender, Jesus, quando olha, é porque ela está aborratada de frutos. Ela tem bastante frutos. Jesus está com fome. E ele logo diz, eu vou comer dessa figueira que está cheia de frutos fora da estação. A gente não engana Jesus. Meu Deus. Naraiva Súbia. Xenê. Em outras palavras, o Senhor está dizendo para mim e para você, como é que você está hoje, figueira? Meu Deus. Meu Senhor da glória. Aleluia. Você está despido, esperando a estação própria estar na comunhão? Porque se você está com folhagens, eu vou colocar a minha mão em ti. E se eu não tiver frutos, Meu Senhor da glória. nunca mais nascerá fruto em ti. Meu Deus. Terrível coisa é se apresentar para Jesus da forma que você não está na vida real. Jesus se apresenta como você está. Porque o altar, a gente já ouviu isso, mas é verdade. O altar é o quê? Eu já subi camuflado de folhas. Meu Deus. E o Senhor me pegou. E Ele teve misericórdia de permitir eu voltar para a estação da comunhão. Meu Deus. Mas a gente não sabe quem o Senhor vai ter misericórdia e quem o Senhor vai pesar a mão. Eu vou repetir isso aqui. A gente não sabe, pastor, quem o Senhor vai ter misericórdia para voltar para a estação devida e apropriada. Meu Deus. E quem o Senhor já vai julgar diretamente. Fala, ó. Se camuflou de folhas, nunca mais nasça fruto de ti. Meu Deus. Meu Senhor da glória. É forte. E ele vai lá.